Família AlvaCast 003, falamos que iríamos voltar e voltamos. Que é essa mesa que a gente fala de Bíblia, teologia, comunhão, fala sobre família, fala sobre Deus. Então você é mais do que bem-vindo ao AlvaCast. Esse episódio 003, hoje vamos falar de escatologia, então prepara aí o teu coração, coloca o teu cinto de segurança e vamos. Deus abençoe e é isso aí, vem com a gente, AlvaCast, vamos. Hoje aqui estamos no nosso AlvaCast 003 falando sobre escatologia, mergulhando nesse assunto tão enriquecedor e profundo. E o tema hoje é por que devemos estudar escatologia se tanta gente tem medo de escatologia. Então hoje nós vamos quebrar esse medo aí no teu coração e vamos mergulhar naquilo que Jesus ensinou, os profetas ensinaram, Moisés falou sobre esse dia, os homens de Deus do Novo Testamento, Paulo com maestria falou sobre escatologia e óbvio, Apocalipse, João ali com sua revelação dos últimos dias. Então nós vamos falar muito sobre isso e eu estou aqui hoje com um amigo, com um irmão, com um servo de Deus aí, um homem já experimentado no reino, que já tem caminhado comigo um tempo, então vou deixar ele mesmo se apresentar aí, Daniel Moraletti, vai lá, é isso mesmo? Acertei? É Daniel Moratelli Prado. Então corrija aí, vai. E agora? Eu errei. Moratelli, né? É. Então hoje aqui comigo, meu irmão, meu amigo, já está tanto tempo caminhando aqui comigo, Daniel Moratelli. Aí, agora foi. Agora foi, isso aí. Fala um pouquinho de você, meu irmão. Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Isso aí. Eu sou o Daniel, já estamos caminhando junto aí com o pastor Digão há algum tempo. Né? Sou filho de pastor, berço cristão desde que eu me conheço por gente, né? Batizado nas águas, no Espírito Santo e seminário de teologia. Estamos aí disponíveis e dispostos a servir no reino e agora mais que nunca na Igreja Alva. É isso aí. Vamos lá. E a Igreja Alva é isso aí, fundamentada em Deus, em sua presença e óbvio na palavra, então nós vamos mergulhar nisso, né? Então, sei que o Daniel gosta desse assunto também, já estudou muito sobre isso, já ministrou sobre isso. Eu também amo esse assunto. Eu já fiz várias lives sobre isso também, sobre esse tema. Um tema, do meu ponto de vista, apaixonante, né? Porque ele trata de coisas importantíssimas para todo cristão. Na verdade, um dia muito especial, um acontecimento especial demais, que é a escatologia, né? Vamos começar falando um pouquinho, Daniel, sobre o significado da palavra escatologia, né? O significado dela para o cristão, para uma palavra grega, o pessoal talvez não saiba muito o significado. Logia é estudo, ensino, doutrina, né? E escaton, que é a palavra grega escaton, de onde vem escatologia, últimas coisas. Então, se a gente pudesse, vamos dizer, dar um significado para estudo de escatologia, é o estudo das últimas coisas, né? Correto. Ou últimos dias, vamos dizer assim, né? Por que nós devemos estudar escatologia, né? Vou deixar o Daniel falar um pouco, mas essa pergunta tem que ser respondida por todo cristão. Por que o cristão tem que estudar sobre Apocalipse, né, Daniel? Sobre a besta que sobe do mar, sobre a besta que sai da terra. Que confusão é essa? Que coisa que é essa dos 10 chifres? Que loucura é essa de um anjo? Milênio? Por que tudo isso é importante, né? Por que o cristão tem que se aprofundar nisso? E qual a importância disso, né? Quer falar um pouquinho disso? Vamos lá. Vamos lá. Eu gosto sempre de relacionar com a nossa vida, né? Em algum momento dela, você que já tem alguma experiência, você para e pensa: e o que eu vou fazer da minha vida? Para onde eu vou? O que eu tenho que fazer agora? E na vida cristã, nada mais é de que estudar o céu, para onde nós iremos, como que vai ser o nosso final, qual o nosso objetivo.
E também gosto de, todas as vezes que vou estudar sobre a Bíblia, estudar sobre algum assunto relacionado à palavra, Deus nos dá ensinamento, direção, ordenança, mas sempre nos dá uma promessa. Né? Então, vamos estudar a escatologia? Vamos. Ele vai nos ensinar, vai nos direcionar, e no final qual é a promessa? Está na escatologia. É isso aí, viver ela, né? E contemplar esse dia. Eu gosto muito de falar que escatologia, como o apóstolo Paulo falava, né? 1 Tessalonicenses, ele está ensinando no capítulo 4, vou abrir rapidinho, vamos ler juntos aqui, você também lê aí na tua casa. Ele diz assim, ó, 1 Tessalonicenses 4,13 diz: Irmãos, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, nem vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí ele finaliza, Daniel, falando assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, estudar Apocalipse, ele é importante, segundo o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, que ela traz consolo, traz esperança, né? Então, é um tema bíblico, que a Bíblia diz que isso serve de consolo para a nossa alma, porque a vida aqui é passageira, tudo que a gente constrói aqui é passageiro, tudo que a gente edifica aqui vai e vem, mas uma certeza que nós temos, que ninguém pode tirar da gente, é que um dia estaremos com Ele para sempre, como o apóstolo Paulo falou, né? E ele diz: consolem uns aos outros com essas palavras, então não se entristeçam pelas suas perdas, não fiquem abatidos por aquilo que tem acontecido com tua casa, com tua família, mas persevera até o fim, porque o que nós temos de promessa, como você disse, né? E esperança é aquilo que nós temos de real, o resto tudo é passageiro, né? Então, estudar escatologia é importante para o apóstolo Paulo aqui, por exemplo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que palavras? As que nós acabamos de ler, sobre arrebatamento, sobre a volta de Jesus, sobre ressurreição dos mortos. Então, nós temos que falar de escatologia porque ela traz consolo, ela traz esperança. O apóstolo Pedro também falando, o apóstolo Paulo, né, falando sobre isso, ele diz em 2 Timóteo 4:8, ele diz assim, ó, aqui Paulo já está escrevendo essas palavras, ele já está sentenciado à morte, ele já está pronto para ser morto, é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, e ele vai falar do que nessa última carta, nesse último assunto, já preste a qualquer momento a guarda romana tirá-lo da prisão e matá-lo, como ele morreu ali pelo exército romano, né? Mas antes de acontecer isso, ele fala: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então, quando eu não estudo escatologia, eu não sei o que é vinda, quando que o Senhor vem, se Ele vem, em que momento que Ele vem. Eu não tenho esse amor pela vinda. Muitas vezes as pessoas amam outros estudos, outros princípios e deixam esse de lado. Então o apóstolo Paulo fala: eu vou receber essa coroa, mas não só eu, todos aqueles que amam a sua vinda, né? Então, estudar a escatologia, essa doutrina das últimas coisas, esse estudo daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, principalmente por isso, traz consolo, traz renovo, traz esperança e faz você suportar melhor as lutas diárias, porque as lutas vêm e vão, todo mundo tem luta. Nós estamos vendo aqui Paulo não sabendo se ele ia acordar no outro dia, porque ele poderia morrer nesse mesmo dia que estava escrevendo essa carta, mas ele estava o quê? Suportando aqueles momentos, sabendo que tem aquele dia especial, aquele dia do nosso justo juiz, como ele diz aqui, que nos entregará a coroa
ou nós, se a nossa geração for aquela que vai experimentar a volta do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver e viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Então, escatologia te sustenta na fé, escatologia sustenta a tua esperança, escatologia consola. Então, eu acredito que nesse foco, nesse princípio, nós conseguimos deixar muita gente com sua fé sólida em Cristo Jesus, tendo a certeza em sua alma de que Ele é fiel para cumprir cada uma das promessas, que nós ressuscitaremos no último dia, que nós estaremos com Ele para sempre e vamos viver coisas extraordinárias com o nosso Deus, né? Nós nem experimentamos ainda a grandeza e a plenitude daquilo que Ele tem, né? Então, estudar escatologia é isso, família Alva. Estamos aqui nesse AlvaCast aqui, e então, muito pelo contrário do que muita gente pensa, né, Daniel? O pessoal fica com medo de estudar escatologia, né? Fala um pouco sobre isso aí, que onde a gente vai o pessoal fala escatologia, daqui a pouco é vento, é medo, é barulho, o pessoal sai correndo. O pessoal tem medo de abrir o Apocalipse, né? É verdade. Vou comentando hoje até com o pastor, né, que aí no decorrer da caminhada, quando você vai falar desse tema, o pessoal já não quer ir no culto, já não quer assistir a pregação, já foge, né? Mas é justamente isso que ele está falando. O que, na verdade, é a nossa esperança, né? Nossa esperança. Trazer à luz o que nos traz esperança. E saber, já está revelado na palavra de Deus, nas Escrituras, o que realmente vai acontecer com os servos de Deus nos últimos dias, né? Então, um dos casos clássicos desse é João, que foi preso ali na ilha de Patmos. Todos os apóstolos já tinham morrido, só estava vivo ainda João, e ele foi preso ali, exilado na ilha, uma ilha de Patmos, para ficar ali. O líder cristão da época ali foi exilado para que eles tentassem parar o evangelho, né? E ali nós vemos que o Senhor Jesus se revela a ele e manda ele escrever essas palavras, e essa palavra é o livro de Apocalipse, né? Apocalipse, o significado mais superficial dele é revelação, tirar o véu, né? Remover aquilo que está oculto. E estudar Apocalipse é isso. Por que devemos estudar Apocalipse? Estudar Apocalipse tira o véu das mentiras, tira o véu daquilo que muitas vezes até o próprio inferno tenta falar ao nosso coração, porque o livro de Apocalipse ele não está revelando a força do mundo espiritual, do inferno, dos anjos demoníacos. Ali está mostrando a grandeza e a força do nosso Senhor Jesus Cristo e como Ele venceu e vem vencendo, né? Junto àqueles também que o receberem e abrirem o seu coração para conhecê-lo, né? Então o Apocalipse é isso. O Apocalipse ele vem revelar aquilo que aos nossos olhos está oculto, né? E a importância de nós estudarmos a escatologia é isso. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vamos ver livros, profetas falando sobre isso, né? A gente estuda escatologia, a gente não tem como não estudar o livro de Daniel, né? Que falam sobre seu xará, né? Que fala sobre muito claramente sobre esses últimos dias, sobre como João explicou. Então, Daniel, outros profetas, são muito importantes nós estudarmos e entender, tirar esse véu, para que nós possamos nos aprofundar nisso, né? Quanto mais estudarmos escatologia, mais essa verdade, pela fé, vai entrando em nossos corações. Então, o medo começa a diminuir, a ansiedade começa a diminuir, porque o que é a ansiedade, né? É a incerteza do amanhã. Então, o Apocalipse ele é remédio, a escatologia, o estudo das últimas coisas, ele é remédio, ele é saúde para a nossa alma. E é apaixonante, né? A escatologia. Bola contigo, vai. A chave para entender a escatologia, então, começa em Daniel 9, né? Ali ele vai discorrer ali o início de toda a escatologia, fica aí de lição para quem quiser começar a estudar em casa. Mas o pastor comentou sobre o livro de Apocalipse, a revelação, né? Sim. Eu gosto também de entender que é não só a revelação, mas a revelação de Jesus Cristo próprio, né? Porque ali, quando João é levado para ter a visão, né? Onde tem a visão do céu, primeiro Jesus começa mostrando para ele as coisas que ele viu, que ele já viu, que ele estava com Jesus, né? Depois as coisas
que João estava vivendo no momento, que a igreja estava vivendo no momento, e depois as que vão de ser, mas tudo centralizado na figura de Jesus, revelando quem Jesus realmente é, né? Não só aquele irmão que ele teve, né? Aquele Senhor em pessoa, né? Em carne, mas agora sim, em plenitude, né? Como ele é no céu. Por que você acha assim, vamos falar sobre esse assunto, por que então esse assunto não é tão tratado, muitas vezes, nas igrejas, né? Tem igrejas que passam um ano inteiro, talvez, sem falar sobre escatologia, cita livros, cita promessa dos livros que falam desses últimos dias, mas às vezes não se aprofunda nisso. Por que será que o povo, os líderes, os pastores, eles não mergulham nesse tema tão importante que nós temos falado aqui? E ele traz tanta restauração interna, ele traz esperança, ele traz renovo, ele traz... Por que será que o povo deixa de mergulhar, né, nesse assunto e tirar esse véu sobre esses últimos dias? Inúmeras vezes Paulo fala sobre isso, né? Fala sobre a esperança na segunda vinda, fala sobre a nossa vida eterna, fala para os irmãos, né? Olha, nós vamos nos encontrar na vida eterna, no céu. Então, nós sabemos que existe um plano, né, do nosso inimigo para cegar o entendimento da população, do ser humano desde o início, né? Então, a Bíblia, como um todo, ela toda nos traz muito mais do que 50%, né, de assuntos relacionado à segunda vinda de Cristo, sobre a escatologia. E por causa dessa cegueira, né, espiritual que nós acabamos entrando, que é o que o inimigo quer, né? Ele quer que nós começamos a pensar na vida terrena, né? Isso. No que nós podemos conquistar, como nós podemos crescer. A Bíblia também nos dá isso, né? Porque Deus é o dono da prata e do ouro, né? Não tem problema, toda prosperidade. Né? Não esse é o ponto. Não, né? Exatamente. Mas o problema é quando nós paramos de dar importância às coisas do céu, propriamente dito. E escatologia é o céu na terra, é trazer essa cultura do céu, é realmente o que está acontecendo no céu, porque é para lá que nós vamos. Então, trazer novamente essa consciência, esse estudo, né, vai nos elevar um patamar, vai romper, né, o nosso mundo espiritual. E eu acho que justamente é essa guerra que nós vivemos. Então, quando nós temos essa oportunidade de estar sentado numa mesa como essa, de estar aprendendo mais sobre isso, né, nós devemos nos agarrar com muita força, porque a partir do momento que começamos a desbloquear realmente esse entendimento que a própria Bíblia nos traz sobre a segunda vinda, sobre a escatologia, sobre o céu, a nossa vida começa a mudar. Muito forte você falou, porque a escatologia vai trazendo esse fundamento interno para nós olharmos mais para as coisas eternas do que para as coisas passageiras, né? O apóstolo Pedro nos diz que estejam preparados para responder o motivo da vossa esperança. Qual que é a nossa esperança? Nossa esperança são coisas terrenas, são coisas naturais? Não, a esperança do cristão é um dia ter a vida eterna ao lado do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Então ele diz, esteja pronto para responder aqueles que te perguntarem sobre o motivo da tua esperança. Então a igreja tem que abrir o coração para entender e colocar os seus olhos naquilo que é eterno, porque se a gente só esperarmos aqui nessa terra, como diz o apóstolo Paulo, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. É verdade. Então, o estudo da escatologia também traz algo interno, uma satisfação em Deus, a presença do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, que não depende daquilo que a gente vive aqui ou deixa de viver, porque a nossa esperança é a eternidade. Então, estudar a escatologia vai ser benéfico em muitos aspectos para a igreja e não só ser conduzido por outros estudos. Tem um monte de estudo, tem a própria teologia, né, que é o estudo sobre Deus, né? A cristologia, estudo sobre Cristo, né? E assim por diante. Temos diversos estudos nas coisas de Deus, mas a escatologia, dentre essas, eu acho que ela fica muito abaixo daquilo que precisaria ter no grau de importância
que ela tem. Então temos guerra, o inferno sabendo disso vai tentar fazer de tudo para que você não estude escatologia, para que você não estude os acontecimentos dos últimos dias. Você também, quando não estuda escatologia, internamente, você não é vivificado, renovado, você não é estável, né? Porque escatologia é fundamento. Tem estudos que eles não são fundamento, eles são importantes, mas não são fundamentais. Não é aquilo que deixa a igreja firme. Então, a escatologia é importante, né? A escatologia daquilo que vai acontecer, daquilo que já aconteceu. Por quê? Nós temos a escatologia contemporânea, que é estudar aquilo que está acontecendo agora, né? E a escatologia daquilo que já aconteceu também é importante. Por quê? Porque isso só mostra a fidelidade de Deus em cada uma das suas promessas. Então, se Ele prometeu e cumpriu, Ele é fiel em tudo aquilo que Ele falou e prometeu. E Ele tem manifesto através das profecias de Isaías, de Daniel e outros profetas. Muitas profecias dessas já se cumpriram, né? As que estão se cumprindo agora, na nossa geração, e as que vão se cumprir daqui para frente. Então, é muito importante isso, da base espiritual, a nossa fé renovada, a nossa esperança em Cristo Jesus é renovada, porque aquele que espera nas coisas passageiras vai se frustrar, né? Então é muito importante sobre isso. Eu amo a escatologia contemporânea, a gente estava conversando sobre isso um pouquinho antes, do que a nossa geração tem visto com os nossos próprios olhos, né? Então, eu não sou de 1948, né? Mas a gente acompanha de perto a formação do Estado de Israel, né? Que durante todo esse cenário da história nunca tinha sido nação. E para que as profecias que estão registradas nos profetas e até as que Jesus falou, né, ali em Mateus 24, é muito importante a gente entender que muitas delas se cumpriram a partir desse período e a partir daí acelerou o processo, né? O que você acha assim de nós entendermos nesse período, né, essa importância de nós estudarmos a escatologia contemporânea, que é aquela que nós estamos vendo nos noticiários, no dia a dia, né? Que isso é importante, né? Falar sobre isso, né? Primeiro, o sentimento que me vem na alma quando quando eu vejo um tipo de notícia nova ou relacionado com isso, relacionado com Israel, ele está voltando. Isso. Não tem o que a gente pensar diferente, né? Isso esquenta o meu coração, a minha alma e eu acho que nós devemos cada vez mais olhar para isso, né? Ficar atentos ao mundo espiritual, ao que está acontecendo no cenário mundial, né? Porque ele está voltando, né? Isso é claro, né? E o próprio Espírito testifica nos nossos espíritos isso, né? E é mais um motivo para você evangelizar, né? É isso aí. Meu irmão, você está vendo o que está acontecendo em Israel? Jesus está voltando. Aproveita agora, né? Israel tem esse relógio aí, né? Muitas pessoas dizem que é o relógio de Deus, né? E com certeza, muita profecia ali starta muitos acontecimentos, né? Desde 1948, muita palavra profética que, aos olhos naturais, muita gente achou que demoraria. Está em ritmo acelerado, né? A gente pode citar diversos exemplos aí, né? As guerras que já existiram de Israel a partir dessa data, várias profecias se cumprindo na região inteira ali, né? Se nós analisarmos, por exemplo, está tendo agora um problema ali em Israel, entre Israel e a nação ali próxima. Nós vemos que existe uma profecia sobre isso, né? No livro de Ezequiel, capítulo 28, nos fala sobre isso. Alguns outros textos bíblicos nos falam sobre essa região, por exemplo, Sidom, Tiro, é bem nessa região que hoje ali, né, está tendo esse confronto e tem profecias dos últimos dias sobre essas regiões. Então, estudar a escatologia também faz você ficar atento
Estudar a escatologia contemporânea, que é o que está acontecendo nos nossos dias, faz você também deixar esse temor a Deus, né, também sempre vivo no teu coração, esse espírito de santidade também sempre presente na tua vida, porque aquele que não estuda escatologia também fala, Jesus vai voltar, mas um dia ele volta, vamos tocar a vida, né? Vamos tocar a nossa vida, e é isso mesmo, você vai tocar a vida, vai continuar como se nada tivesse acontecido, mas quando você tem a consciência de que profecias bíblicas, de que palavras proféticas estão sendo se cumprindo em nossa geração, então também vem esse espírito de santidade, esse temor. Então, olha a importância de se estudar a escatologia, essa escatologia contemporânea que estamos vendo, né? Por exemplo, eu sempre desde quando me converti, eu peguei um carinho muito grande pela escatologia e sempre estudei. Desde 97 eu estudo escatologia e eu escutava sempre uma máxima assim, Daniel, que quando vocês escutassem um governo único, começassem a ver sobre um governo único, uma moeda única e uma religião única, fica atento, porque ele está perto, está próximo à volta do nosso Senhor Jesus, porque as profecias todas escatológicas, elas se referem a esse governo mundial que vai se levantar. E quando nós começamos a mergulhar no que está acontecendo no mundo, né, é de assustar a velocidade que isso está acontecendo, está caminhando para isso. Então nós vemos, por exemplo, ali o acordo de paz, é um assunto muito importante a gente meditar, estudar. Não vamos fazer isso aqui hoje, vamos deixar para outro dia. Hoje é só deixar um gostinho, né? Aí para vocês, nos outros AlvaCasts que vão ter por aí, nós vamos falar muito sobre isso. Então, sim, a importância de nós entendermos que os acordos de paz com os países árabes são muito importantes. Então, numa temporada atrás, aqui, de 3, 4 anos para cá, estão se falando sobre o acordo de Abraão, que são um acordo com as nações árabes. Então, avançou muito esse acordo de Abraão. É algo inimaginável de ser visto com os nossos olhos. Então, países, Emirados Árabes e outros países ali se aliançando ali nesse acordo de Abraão, outros estudando para ver se entra no sinal. Então também a Bíblia tem uma profecia muito forte. Nos últimos dias esse povo se abraçaria, né? Então, em acordo de paz, né? Em acordo de paz. Especificamente está escrito isso na Bíblia, né? Um acordo de paz. Especificamente. E vai ter um personagem, e aqui é o ponto. Esse personagem, ele chamado no Novo Testamento de Anticristo, e no Antigo Testamento ele já foi citado por Daniel e por muitos outros personagens bíblicos. É um homem que vai ser esse líder mundial, que vai conduzir esse processo, que vai cuidar desse processo de acordo de paz, vai trabalhar em processos proféticos, cumprimento, antes da volta de Jesus. Então, esse personagem tem muita especulação sobre ele, né? Também não vamos falar sobre isso aqui profundamente. Vamos vir um AlvaCast aqui só para falar dele. Só das profecias. Né? Porque Paulo falava dele e ainda dizia assim, vocês já estão bem instruídos sobre esse assunto. Aí você vai ver que assunto que é esse que Paulo está falando, que eles estavam muito bem instruídos, a igreja. Anticristo. Então hoje a igreja fala anticristo, você já acha que é um satanás, já é uma banda de rock, e nada disso, né? Então a Bíblia nos dá um molde de quem ele é. Então toda geração tem um anticristo por aí. Esse é o anticristo, aquele é o anticristo, esse aqui com certeza é o anticristo. E não, tem um molde para isso. Paulo dá esse molde, Daniel dá esse molde, né? O abominável, né? Chamado ali por Daniel, onde ele vai se levantar, ele vai se auto-intitular Messias. Por um período o povo judeu receberá, mas depois vai ver o engano, e ele vai se revelar, mostrar quem ele na verdade mesmo, né? Ele é. Revelar, né? Então
quando nós estudamos isso, quando nós estudamos essas profecias, elas são incríveis para nos dar um norte do que está acontecendo e qual tempo nós estamos, né? Então a Bíblia fala também, por exemplo, Ezequiel, sobre a guerra de Gog, sobre a guerra de Magog. Ele cita as nações que estarão nesse confronto, que vai se levantar esse confronto contra Israel. Países hoje que são declarados inimigos de Israel estão todos nessa lista ali. Então a escatologia bíblica, na verdade, ela é essencial para o povo de Deus. Escatologia contemporânea, escatologia passada, o que já se cumpriu, e a escatologia ainda que vai se cumprir, né? Esses passos que precisam acontecer para que realmente essa volta de Jesus possa se manifestar, né? Então, nós estamos aqui em 1948, com certeza, ela é uma profecia assustadora, sim, porque por muito o povo de Israel sofreu demais, né? E permaneceu com sua língua, com seu povo, e está ali por quê? Porque Deus o sustentou para cumprir as profecias. Tem nações que se perderam línguas, perderam povo, os próprios babilônicos, os próprios assírios, persas, esses povos todos foram disseminados, o povo de Israel permanece lá. Então é algo maravilhoso nós estudarmos a escatologia, como você leu em Apocalipse lá, né? Do que foi, do que é e do que vai vir, né? Então, Daniel, é importante a gente entender, por exemplo, conhecido como o discurso profético de Jesus sobre os últimos dias, Mateus 24. É incrível esse texto, porque Jesus descreve justamente aquilo que vai acontecer quando estiver chegando esses últimos dias, né? Então, por exemplo, Jesus em Mateus 24, 6-7, ele diz: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, né? Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Então, as pessoas me perguntam: mas pastor, guerra sempre existiu, né? Concordo, guerras sempre existiram guerras na Idade Média, guerras na época de Jesus, antes de Jesus, as guerras bíblicas, sempre existiu guerra. Então, por que Jesus falou isso? Guerras e rumores de guerras. Porque não é somente as guerras que sempre existiram. Aqui, nesse período, vai ser um volume muito grande de guerras e rumores de guerras. O que são os rumores de guerra? Eu vou te atacar. Não, quem vai te atacar sou eu. Aquelas guerras que hoje a gente vê de narrativas, as guerras rumores, né? Se você não fizer isso, política, eu vou te atacar. Né? Isso, perfeito. Já esperando algo em troca. Só que né? Perto da volta de Jesus, isso seria absurdamente volumoso, a quantidade disso, né? Então, dizem que desde 1914 até os nossos dias, mais de 100, alguns estudos dizem que mais de 100 milhões de pessoas morreram em guerras, só desde 1914, quase uma média de quase 100 anos, aí, 110 anos, é uma quantidade enorme. Acho que eu não estou nem computando essas que tiveram recentes, mas vamos dizer até 2014, aí, uma média de 100 milhões de pessoas que já morreram. Juntando na história, é muito, e tem crescido esse número. Então as pessoas muitas vezes distraídas com as coisas, sem conhecer sobre as profecias, elas acham que a guerra sempre existiu e está tudo certo. A nossa geração tem chegado a níveis de mortos em guerra muito alto, muito a mais do que qualquer outra geração que veio antes de nós. Então isso vai aumentar também, né? Outra palavra de Jesus, ali em Mateus 24, fala sobre os terremotos, né? Então a gente fala, mesma coisa, mas pastor, sempre teve terremoto, sempre. Mas todos aqueles que estudam sobre terremotos sabem que, isso você pode digitar aí agora e pesquisar, todos sabem que o que tem acontecido nas últimas décadas é assustador, desde quando se começou a
a medir os A terremotos, estudar sobre eles, né? eles têm aumentado cada ano, A potência, eles têm aumentado potência e quantidade. Então não é algo que se mantém, não é algo que está 100 anos assim, daqui a pouco dá um terremoto maior e depois baixa. Não, é uma constância, uma subida de terremotos, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Alguns são presenciáveis, né? As pessoas sentem, outros não, porque são de categoria menores. Então, essas categorias você não sente, mas eles estão ali, têm se medido. E os sismólogos, né? Eu acho que é isso que se fala, eles têm observado que aumentou demais. Então, o que Jesus estava falando é que quando as guerras aumentassem muito, em quantidade, em volume, em intensidade, terremotos também. Outra coisa que Jesus falou é que haverá fome em muitos lugares, né? Num mundo que produz a quantidade de alimento que nós produzimos, a nossa geração, existem estudos que uma média de 815 milhões de pessoas vão dormir todos os dias com fome, né? E isso também é algo que tem aumentado muito. Dizem que uma média de 3 milhões de crianças morrem de fome todos os anos. E se você computar isso na história, você vai ver que é um volume muito crescente, muito grande. Então essas profecias são muito fortes, né? Os terremotos estão ali em Lucas 24:11. Então está aí a ciência, estão aí os estudos para nos mostrar que principalmente as profecias e esse sermão, vamos dizer assim, esse sermão escatológico de Jesus, ele tem se cumprido em nossa geração como nunca, né? É verdade. A natureza, ela anseia, né? Ela geme, ela pede pela volta do Messias, né? Então, pela manifestação dos filhos de Deus. E é isso que Jesus estava falando e nós temos visto, né? Não só terremotos, mas, né, quantas catástrofes naturais, né? Quantos... O mundo, assim, a natureza, ela está pedindo realmente. Não dá mais, não aguento mais. Pô, precisamos que venha o céu, né? Precisamos que venha o céu, precisamos de Cristo, nosso Criador. Até a natureza vem clamando isso, né? Então, quando você não conhece, né, isso que a gente está falando, esse sermão profético, escatológico de Lucas 24, você fica distraído no mundo. Você não sabe o que realmente está acontecendo, qual a época que estamos, se realmente as profecias, como estão essa questão dessas profecias, não só essas de Mateus 24, né, que a gente só está pincelando elas aqui, mas as profecias bíblicas, cada profecia sobre as nações. Então, profecias sobre as nações que hoje cercam ali Israel, elas estão todas na Bíblia, elas se ajuntariam nos últimos dias para atacar o povo de Israel. Então, porque uma nação desse tamanho, pequenininha, no meio de um monte de outras nações, causa tanto incômodo, né? Desse jeito. Então nós vemos que tem esses princípios bíblicos. A natureza, como você disse, está gemendo. Nós vemos essas guerras acontecendo. Nós vemos irmão atacando irmão. Exato. Nós vemos a falta da fé. Nós vemos países europeus. Jesus disse: quando eu voltar, será que eu acharei fé na terra? É algo muito forte isso que Jesus disse. Por exemplo, países europeus, o que eram igrejas, hoje estão sendo vendidas para museu, até para bares. Então tem o ateísmo e outros ismos têm crescido de tal forma nos últimos dias, também como algo profético de que aconteceria nos últimos dias. Então, igreja, então família, a importância de você estudar escatologia é gigantesca. Se prepara aí que nós vamos ter um curso de escatologia aqui. A Igreja Alva vai ter esse curso de escatologia, né? Então, já deixamos aqui a deixa aqui. Vamos estudar a profecia, vamos estudar a escatologia na profundidade, vamos estudar sobre milênio, sobre volta de Jesus, sobre as classificações
escatológicas do livro de Apocalipse, Daniel. Então, se prepara aí, tá? Então é isso. Falar mais alguma coisa? Continuando aqui em Mateus 24, né? Tem também os falsos profetas, cai um pouco no que a gente estava falando, por que a igreja não estuda isso, né? A doutrina do eu, né? E muitas vezes nós acabamos virando aquele crente, deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar, tá bom assim, tô vindo no culto, tô pegando meu culto, volto para casa, passo minha semana no trabalho. E essa rotina focado no eu, né? O que Deus pode fazer para mim. E aí eles vão querer escutar aquilo que lhe agrada, né? E muitas vezes não estão entendendo que existe já algo determinado que já Deus está em quer. nossas mãos. Exatamente. E a gente não se aprofunda e não se estuda nisso, né? Como a gente falou no início aqui, a nossa esperança, né? Nossa esperança é essa, né? Nossa esperança não é nenhuma outra coisa a não ser isso. A não ser o céu. Não ser o céu. Então é muito importante a gente entender isso. Então nós vamos mergulhar nisso, vamos estudar Lucas 24, sermão profético escatológico de Jesus, vamos estudar sobre profecias bíblicas, vamos mergulhar bastante aí. Então vamos estudar escatologia, a importância disso para a tua fé, para a tua espiritualidade, para o teu crescimento espiritual, para a santidade. O temor de Deus é enorme na tua vida. Não medo de Deus, mas temor e reverência a um Deus que é santo, que fala, cumpre, que profetiza e realiza. E é algo incrível, é algo maravilhoso, né? Então nós vemos profecias bíblicas na época que já se cumpriram, né? Por exemplo, sobre Isaías profetizou que viria um rei e ele libertaria o povo de Israel das garras do cativeiro. Nem estavam no cativeiro ainda. Ele profetizou quase que 200 anos antes de isso acontecer. Ciro, né, virá. Vamos ler esse texto? Isso aqui é forte. Vamos ler juntos aí. Você abre aí e a gente lê. Ó, Isaías 44, 24, 27 e 28. Vamos, desde o 24 até o 28. Vamos ler juntos aqui, ó. Isaías 44. 27. 44, 24. Vamos lá, Isaías, que ele profetizou sobre isso. Abriu aí? Isaías, pode ler, Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. E quem diz de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Isso é muito forte, porque fala que ele iria recuar as águas. E quem diz de Ciro, a profecia foi feita 200 anos antes disso acontecer. Ele não tinha nem nascido ainda, Ciro, esse rei persa. E a Bíblia diz que esse rei persa, segundo o historiador Flávio Joséfo, ele diz que Ciro, para entrar ali na Babilônia e para entrar ali naquelas terras, conquistar aquelas terras, libertar o povo de Israel depois de 70 anos do cativeiro, ele desviou os rios, secou as águas e entrou com o exército a seco e conseguiu invadir, e a partir daí ele libertou o povo de Israel começou a voltar para Jerusalém depois de 70 anos. Então uma profecia de alguém que nem tinha nascido ainda, uma profecia que dá detalhes de como que seria o que Ciro faria. Então é muito importante nós entendermos que as profecias que já foram lá atrás se cumpriram, as que estão hoje se cumprindo, e vemos a fidelidade de Deus em cada profecia se estabelecendo, e as que virão. Então escatologia é apaixonante por isso, que nós estamos falando de um Deus vivo, de um Deus fiel, de um Deus poderoso, né, Daniel? Então eu acho que
O que temos que deixar de recado aqui, o porquê que você deve estudar escatologia, é isso. Nosso Deus controla a história, nosso Deus controla a geografia, nosso Deus é aquele que guia e controla tudo que existe, tudo que há. Os homens acham que tem algum controle, mas quem conduz esse jogo aí é o Senhor, né? Amém. Amém? Isso mesmo. É isso aí? É isso. Vamos para considerações finais? Vamos. Dá um oi pro pessoal aí, fala alguma coisa, dá um tchau, vê o que você quiser fazer aí. Aí, ó. Mateus 24, continuando ali, no final dessa primeira parte do capítulo, certo. Jesus fala assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E no versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém. Então, mais um sinal aqui, mais do que um sinal, um chamamento, se você quer a vinda do Messias, se você quer a segunda vinda, vamos apregoar o evangelho do Senhor, porque assim todo mundo souber de Jesus, tiver ouvido as boas novas, o evangelho, aí virá o fim. Amém, glória Amém? a Deus por isso. E escatologia é isso, faz esse papel incrivelmente. Então que eu, você, todos nós possamos mergulhar nessa temporada, no estudo das coisas dos últimos dias, nessa escatologia, nessas profecias tão maravilhosas que vão edificar tua fé, tua vida, vão te levar mais próximos do Senhor. Alguns acham que escatologia é um tema de medo, pelo contrário, ela te aproxima do Senhor, você vai conhecer a fidelidade dele, o amor dele para cada um de nós. Como o próprio apóstolo Paulo diz, que ninguém sabe o dia e nem a hora, mas ele diz que aqueles que estão em trevas não sabem nada sobre isso, mas aqueles que estão na luz não sabem o dia e a hora, mas sabem que está próximo. Então nós somos aqueles que estamos na luz e sabemos que está próximo. Então guarda o teu coração aí, se aproxima de Deus, deixa Ele mudar a tua vida e tua história. É isso aí, família, chegamos ao fim então, ao mais um AlvaCast, Então é isso, família, chegamos ao fim a mais um AlvaCast, programa 3003, você é nosso convidado a participar dos outros AlvaCasts que nós já gravamos. Curte aqui, faz um comentário, fala a importância desse tema, compartilha esse vídeo para outras pessoas, para que eles possam alcançar a maior quantidade de pessoas. Aguardo você no próximo AlvaCast, Deus abençoe e fica atento aí, vencer igreja, vencer Alva, valeu!